bem, meus queridos, os que aqui estão na igreja, os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. É o domingo da solenidade da Santíssima Trindade. No domingo passado nós celebramos o último dia do tempo da Páscoa, a solenidade de Pentecostes. No dia seguinte, na segunda-feira, retomamos o tempo comum. E sempre no domingo seguinte de Pentecostes, ou seja, hoje, sempre a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Por quê? Os 50 dias do tempo da Páscoa, no fundo, de maneira bem minuciosa, nós refletimos sobre o mistério da Trindade. O Pai, o Filho que nos redimiu, ressuscitou, venceu a morte e o pecado para nos salvar, o Espírito Santo que nos foi enviado, que foi o que celebramos no domingo passado. Então, esse domingo que segue o Pentecostes é como se fosse um resumo litúrgico de tudo que nós vivemos e experimentamos. É muito interessante que quando Deus criou, fez toda a obra da criação, já no ato da criação, ali Deus começou a se revelar. Ali começou a revelação com R maiúsculo, o mostrar-se de Deus. Porque Deus, ele deseja ser conhecido, e para que, sendo conhecido, possa ser amado, porque ninguém ama o que não conhece. Essa revelação, ela desabrochou ao longo de todos os séculos. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos a face da unidade de Deus. O Pai que, pelos seus profetas, pelos patriarcas, pelos reis, pelos juízes, ao longo de todo o Antigo Testamento, o Pai foi se mostrando e falando. E na plenitude dos tempos, ele enviou o seu unigênito, o seu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus também aqui esteve por 33 anos, mais ou menos, e quando ele estava próximo de voltar para o lugar de onde veio, na eternidade, ele mostrou que não era somente Deus, não era somente Pai e Filho, mas Jesus, quase próximo da sua morte, ele mostra aos seus discípulos que esse Deus único, que é Pai e Filho, é também Espírito Santo. Por isso que hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, nós ouvimos este evangelho, né? João capítulo 16, Jesus ele falando que virá a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, nesse momento que Jesus está explicando, esse texto é chamado Testamento de Jesus. Por quê? Nós estamos no episódio da última ceia. Jesus, depois de tomar a refeição com eles, de lavar os seus pés, Judas sai do cenáculo, e aí Jesus faz o seu chamado testamento para aqueles 11 discípulos, que tem a missão de perpetuar na história tudo aquilo que Jesus instituiu com eles. Jesus mostra para eles: olha, eu tenho algumas coisas a dizer-vos, e eu vou dizer. Aí ele faz todo aquele discurso. Hoje, né, nós ouvimos o finalzinho do chamado discurso de testamento que Jesus faz. Olha só que bonito. Eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas agora não sois capazes de as compreender. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O que Jesus está dizendo àqueles 11 homens, os primeiros pastores da igreja nascente? Que existem alguns mistérios ainda que não foram mostrados,
ou compreendidos de maneira plena. É por isso, minha gente, que nós, católicos, não fazemos o que os nossos irmãos protestantes fazem, que pegam a Bíblia, colocam embaixo do braço e dizem: eu só creio no que está escrito aqui. Não é isso que eles fazem? Ora, está na Bíblia deles, João 16: eu tenho mais coisas a dizer-vos, mas não posso dizer porque vós não sois capazes de compreender. Quem dirá é o Espírito Santo. Ou seja, tem mais coisas que serão elucidadas do que estão aqui. E na igreja, na tradição da igreja, nós chamamos isso de tradição apostólica. Nós cremos na Sagrada Escritura, mas também cremos na Sagrada Tradição. Aliás, o que celebramos hoje é o mistério da Trindade. A Santíssima Trindade, na Bíblia, não tem um tratado da Trindade explícito. Quando é que a igreja, que é portadora do Espírito Santo, e por obra do Espírito Santo a igreja vai definir o dogma da Trindade? Se a gente perguntar para qualquer cristão que não seja católico se professa a fé na Trindade, ele vai dizer que sim, a fé na Trindade é algo que é comum a todos os cristãos. Se a gente pedir para ele achar na Escritura alguma coisa que fala da Trindade, não tem. A igreja vai definir o dogma da Trindade, que é essa palavra de hoje do Evangelho: quando vier o Espírito, ele vos conduzirá à plena verdade. No ano de 325, no primeiro concílio ecumênico da igreja, chamado Concílio de Niceia. Às vezes a gente professa a fé, no credo niceno-constantinopolitano, ou seja, que foi o texto produzido nesse concílio e também no concílio de Constantinopla. Primeiro concílio ecumênico, aí a igreja vai definir que Deus, ele é uno em substância, ele tem um único ser, ele é Deus, mas ele é trino na sua relação interior, o Pai, o Filho e o Espírito, um único Deus em 3 pessoas. Para nós é um pouco complicado de entender. Por quê? Porque nós somos um único ser, uma única pessoa, e nós entendermos algo que é distinto de nós, não é possível compreender na totalidade da razão. Por isso que nós chamamos que a Trindade, mesmo naquilo que nós conhecemos, ainda continua sendo um mistério. Mistério, Pai, o Filho e o Espírito Santo. 325, esse foi o ano do Concílio de Niceia. A igreja, ela proclama dogmas. Por quê? Porque existem questionamentos que são contrários, senão não seria necessário afirmar dogmas. O que estava acontecendo nesse século IV? Uma heresia chamada arianismo. Ário era um padre, não de uma igreja qualquer, mas de uma das igrejas mais importantes da época bíblica, que é a igreja de Alexandria, nesse século IV. Então, eu sempre digo que os piores problemas da igreja surgem sempre de dentro da igreja. Sempre. Pega as heresias ao longo dos séculos, a maioria é tudo bispo, padre, pessoa que é teólogo, não é gente que não vem na igreja. Ário era um padre de renome numa igreja conhecida, Alexandria, e ele começou a falar que Jesus de Nazaré não era Deus, mas era criado por Deus. E da onde Ário tirou isso? Ele tirou isso dessa leitura que foi lida hoje. Nada é à toa na liturgia. Por isso que a igreja colocou esse texto do livro dos Provérbios. Ário pegou esse texto e ele encontrou uma frase que foi mal traduzida na Bíblia que ele tinha na mão. Na época de Ário, no 4º século,
a única Bíblia traduzida era a Bíblia do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. Ele tinha essa Bíblia na mão, mas 2 frases desse texto dos Provérbios que ele tinha nas mãos, em grego, foram traduzidas erradas. Olha só, nós ouvimos. O que faz o escritor do livro dos Provérbios? Ele vai chamar, é claro que aquele que escreveu esse livro não sabia que Deus era trino ainda, porque foi séculos depois que veio Jesus e mostrou a Trindade, mas o Espírito Santo escreveu pelas mãos dele. Olha só, ele vai falar de uma certa sabedoria. Nós vemos na carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, que São Paulo diz: a sabedoria de Deus é Cristo. Então, no fundo, o escritor está falando da segunda pessoa da Trindade, de Jesus Cristo. E ele chama de sabedoria. Jesus é a sabedoria com S maiúsculo. E olha só o que diz o texto: o Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Ou seja, a sabedoria veio antes da criação. Olha só. Mas está escrito no versículo 25 desse capítulo 8: antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas, eu fui gerada. Eu fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais de água. Este verbo gerar, na Septuaginta, que era a Bíblia que Ario tinha nas mãos, aqui no lecionário está escrito gerar, está escrito certo porque foi traduzido corretamente. Mas lá na Bíblia de Ario estava escrito criar. Eu fui criada. Ora, quando uma coisa é criada, ela veio depois daquele que a criou. Então, para Ario, a sabedoria que é Jesus foi criado por Deus e não é Deus, portanto. E a igreja vai se reunir em concílio, pelo Espírito Santo vai definir: não, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E é por causa de Ario que vem a seguinte frase: ele é gerado, não criado. Então o que é isso? Como conhecer Deus, né? na eternidade? O Pai, ele não tem começo, meio nem fim, não é? E ele é Pai. Mas para ele ser Pai eterno, precisa do quê? Também eterno. E um filho, né? Quem é pai aqui, ergue a mão. Olha só. Hoje, se a gente for falar o certo, na verdade você não é pai, você está. Porque teve um dia que você não era. Mas Deus é Pai eternamente. Então ele precisa de um filho eterno. E só é eterno que é Deus. Então, para ter pai e ter filho, precisa ambos constituir a mesma divindade. E a igreja define isso: ele é gerado, não criado. Então, a geração do filho em relação ao pai, ela é eterna, nunca teve começo e não terá fim. É uma geração eterna. Eterna. Ele é gerado. Então, a Trindade se relaciona mutuamente. O Pai é o que gera, o Filho é gerado, e o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, né? Olha só, tanto do Pai quanto do Filho. É esse o mistério que nós celebramos hoje, o mistério da Trindade, do Pai que gera, do Filho que é gerado e do Espírito que procede. Tem um teólogo que se chama Ricardo de São Vítor. Depois, quem quiser ler o Tratado da Trindade dele, é um texto bem denso, né? E ele vai analisar a Trindade de outra maneira, na perspectiva do amor, porque João, na sua primeira carta, vai dizer que Deus é amor. Como entender isso? Ele vai dizer: o Pai é o amante, e amante é um tempo, né? Um tempo contínuo. O Pai ama
e ele ama sem parar, eternamente. O Filho é o objeto amado. E o Espírito Santo é o quê? Entre o Pai e o Filho, entre o Pai que ama e o Espírito e o Filho que é amado, o Espírito Santo é o amor. É o que nós ouvimos a segunda carta da carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura de hoje, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Ricardo de São Vítor vai dizer: o movimento trinitário é um movimento do que ama, do que é amado e daquele que é o amor. É muito bonito isso, muito bonito. E nós podemos pensar um pouco, o que esta solenidade de hoje nos ensina? Deus nos ensina algumas coisas para a gente levar para a vida da gente nessa liturgia. Primeira coisa que a Trindade nos ensina é o dom da unidade na diversidade. Né? Deus é uno, mas a sua unidade é de maneira proeminente manifesta porque Ele é trino. Na diferença que existe na relação da Trindade, Deus congrega uma unidade. Os teólogos da igreja primitiva diziam que existe em Deus um movimento eterno, né? Eles comparavam esse movimento com uma ciranda. Tem um nome na teologia, chama pericorese, né? Olha o nome bonito para você pôr no seu papagaio. Pericorese. O que é pericorese? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é comparado com 3 criancinhas que se dão as mãos e começam a girar. Dali a pouco começa a girar mais rápido. E é melhor não parar, porque senão vai cair, não é? E Deus é esse movimento eterno, sem parar, mas um movimento que não pode se medir, incomensurável. E quando umas 3 crianças começam a girar em ciranda, pericorese, sem parar, nós já não enxergamos mais de maneira distinta as 3, mas enxergamos o quê? Uma unidade, uma circunferência. A gente pode fazer essa experiência pegando qualquer objeto, pega um garfo na sua casa, né? E gira, ou um peão, né? Você não enxerga mais o que é defeituoso, o que é diferente. Você enxerga, né, a delimitação da circunferência. É o mistério da Trindade. Na diferença, Deus, Ele manifesta a unidade. É o primeiro ensinamento da Trindade para nós. E é, na verdade, um puxão de orelha, porque nós temos a tendência de querer conviver somente com aquilo que nos agrada, somente com aquilo que pensa como nós pensamos, somente com as pessoas que têm os mesmos ideais do que nós. E Deus nos chama a conviver com o que é diferente, como Ele faz. Ele convive internamente com Ele mesmo, Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um na sua missão, mas congregando uma única unidade. Por que será que acontece nas nossas relações os conflitos, as brigas? É só lembrar lá na turma de casa, né? Por quê? É um querendo que o outro seja o que eu quero. Vai ficar querendo e vai ficar brigando a vida inteira. Por que será que às vezes casamentos não dão certo? Por quê? Porque um querendo que o outro seja, né? A mulher quer que o homem seja mulher. Casa com a mulher, então. O homem também, né? Ora, o conhecimento, a convivência serve para que desperte de um modo ou de outro a unidade. Nós temos que aprender a conviver com o que é diferente de nós, né? Nós precisamos olhar para a Trindade e ver, é possível a unidade. É possível a unidade. De que maneira? Né? Olha, a própria teologia explica como que eles congregam a unidade. Se relacionando, o pai com o filho na relação de geração.
o Espírito com o Pai e com o Filho na relação de processão, se relacionando, a ciranda, dando as mãos um com o outro, eles formam a unidade divina. E aí a pergunta que vem para nós temos nos relacionados para congregarmos a unidade? Por que será que tem muita confusão na minha casa, padre? Porque vocês não se relacionam, não dialogam. Como vai ter unidade? A Trindade nos mostra, não tem unidade sem dar as mãos. Quem é casal aí? Quem está com a esposa e o esposo aí, ó? Qual foi a última vez que vocês juntos acenderam uma vela, rezaram e discutiram como está a nossa vida conjugal, nossa família, o que nós podemos melhorar? Qual foi a última vez? Não precisa responder. Aí está a resposta, porque as relações não dão certo. Não tem relação, não tem diálogo. E a Trindade nos ensina que precisa dar as mãos, precisa de diálogo. O que mais nos ensina a Trindade? A sua grandiosidade. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Se Deus é abundante, Deus nos fez para abundância. Se Deus ele é grandioso, Deus nos fez para sermos grandes. Não somente em bens, porque aí já vem dinheiro na cabeça, né? Opa, Deus quer, é claro, não tem problema nenhum. Mas abundante em virtudes, abundante em generosidade, abundante também nas virtudes que vêm de Deus e que Deus implantou em nós também. Tem muita gente retraída, escassa, né? Vive numa vida penosa, e não é problema de Deus, porque Deus ele deseja abundância para todos. Que o mistério da Trindade nos ensine a vivermos a unidade, a grandiosidade, a generosidade, a abundância. Esse mistério tão bonito. E nós não conseguimos viver isso, minha gente, sem nos unir àquele que nos ensina a ser assim, que é Deus, né? Hoje nós vamos comungar o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, presente, apresentado pela Santíssima Hóstia consagrada. Quem se une ao Filho, se une também ao Pai e ao Espírito, porque o Filho é inseparavelmente unido ao Pai e ao Espírito. Nós vemos em todo culto litúrgico, qualquer sacramento, que o Pai é o início, é a fonte, o Espírito é aquele que realiza, e o Filho é o mediador, é a presença. Hoje nós vamos ter a Eucaristia, o próprio Filho de Deus que se faz sacramento, mas nós só o temos porque o Pai envia o Espírito, santifica o que era pão e vinho, e aí o Filho se faz presente. Comungando Jesus, peçamos hoje, Senhor, nos ajude a viver o mistério da unidade e da grandeza que de vós provém. Força e coragem, assim seja. Amém.